Alvorada Cultural. A carreira de uma das maiores artistas do século XX vai ganhar os palcos de BH por meio do musical Carmen, a Grande Pequena Notável. Em cena, a atriz Laila Garran interpreta a cantora luso-brasileira que encantou uma legião de fãs cantando samba e as inesquecíveis marchinhas. Com muita música e cenários cuidadosamente criados para a apresentação, a montagem rememora os caminhos trilhados pela artista desde a chegada dela ao Brasil até os momentos de fama no cenário artístico nacional e internacional. E tudo isso misturado a lindos figurinos que ajudam a resgatar no palco a cantora que refletia impecavelmente a cultura brasileira. E quem conta mais pra gente sobre essa peça é a própria atriz Laila Garran. Bom dia, Laila. É um prazer enorme conversar com você. Desde já, agradeço a sua disponibilidade e lhe dou as boas-vindas ao Alvorada Cultural. Laila, conta pra gente o que é o musical Carmen Miranda, a Grande Pequena Notável. Carmen é um musical sobre a vida de Carmen Miranda, né? No estilo do teatro de revista, que são quadros, assim, as cenas são quadros. Então, a gente conta a história dela desde a infância, né? Até o final mesmo da vida, mas em quadros, sempre com muito humor e, óbvio, muita música. A gente passa por não todo o repertório, que não caberia, né? Mas passa pelos maiores sucessos dela e também conta a história dela antes, né? Dela ser conhecida e tudo isso. E conta pra gente também como foi a sua preparação para poder interpretar Carmen Miranda. Quando eu entrei no espetáculo, ele já existia, né? Esse musical estreou em 2018. Quem fazia Carmen Miranda é a Amanda Costa, e ela faz ainda o espetáculo também. Então eu tive uma preparação super curta, assim. Então eu assisti muito o vídeo do próprio espetáculo e assisti muitos vídeos de Carmen Miranda mesmo, né? Para ver as expressões dela, os gestos dela, né? E o timbre de voz. Então assisti muitos vídeos dela e tô lendo até hoje a biografia aqui de Rui Castro, que é maravilhosa. E assim, nesse processo criativo, né, de preparação, qual característica da Carmen você percebeu que seria a mais difícil de representar? Eu particularmente fiquei vendo as coreografias dela, né? É um jeito muito particular de se mexer, assim. Então, o jeito que ela coloca o peso é uma linguagem mais técnica, né? Mas o jeito que ela coloca o peso, como eu tinha muito pouco tempo, eu tive que escolher o que era mais importante, o que era mais representativo dela. E o canto também é muito rápido, a articulação dela é muito rápida. Isso eu tive que treinar muito para conseguir cantar tão rápido quanto ela. E assim, Laila, a gente sabe, né, que você já deu vida a outras cantoras no palco, entre elas Clara Nunes, Elis Regina e até mesmo a cantora francesa Edith Piaf. Interpretar Carmen Miranda é semelhante a algum desses trabalhos que você já fez ou é algo totalmente diferente? Acho que é bem diferente, né? No caso de Clara Nunes foi um filme, né? Isso também muda tudo. Ela não era a protagonista do filme, então tinha uma participação pontual. Pude trabalhar diretamente nas cenas que eu ia fazer. E eu acho que cada espetáculo desse tem uma linguagem, né? No Elis a gente tinha uma biografia mais detalhada, era mais naturalista, um espetáculo mais longo. Agora Carmen é nesse estilo de teatro de revista, então a gente às vezes conta toda uma fase dela a partir de só com um diálogo, sabe? A gente não tem a obrigação de se aprofundar em cada momento, detalhar com naturalismo, com realismo cada coisa. Então eu acho que a linguagem de cada espetáculo determina também. Mas é claro que o fato de eu ter estudado antes, né, essas outras cantoras, eu tenho alguma noção do que é mais importante. Por exemplo, pegar o espírito de cada uma. Muito mais importante do que você olhar detalhes de um dedo, apesar de Carmen e as mãos serem as mãos e o olhar, né, muito importante. Mas nada disso faz sentido se você não preencher com o espírito de cada uma, assim. Cada um traz uma cor, né, uma essência. E é como aquilo bate para você, é a sua interpretação daquilo. E quais músicas interpretadas por Carmen Miranda ajudam a contar a trajetória da homenageada no palco? São várias, porque ela tem... O timbre dela muda bastante, assim. Ela tem bastante metal, mas quando ela fala, por exemplo, é super grave. É engraçado isso, que ela canta agudo e fala grave. Mas, assim, tem fases, né? Tem a cantoras do rádio, ali é um timbre específico, ela e a Aurora. Aí já tem mais quando ela já tinha ido para os Estados Unidos, porque ela foi cantando cada vez mais rápido. Mas eu acho, assim, o Taí é muito importante, né? Que foi o primeiro sucesso, um sucesso absurdo na voz dela. E tem também, é bem característico do jeitinho dela cantar. E aí tem o Rebola Bola, que é muito rápido e que aí representa esse lado virtuoso dela mesmo.
Conta também de que forma música e texto se conectam nesse musical. Aí uma coisa mais da dramaturgia, né? E as músicas, assim, ou são números, né, de shows que acontecem de Carmen, ou estão contando uma fase da história dela. Então tem música de carnaval, tem São João, por exemplo, que mostra um contexto ali para mostrar um pouco da relação que ela tinha com o Mário Cunha, né, que era o namorado dela. Então, ou elas dão um contexto, né, histórico, ou elas dão uma situação dramática que está acontecendo entre os dois personagens, ou são os números musicais mesmo, às vezes até com figurino reproduzido, assim, igual o original. E quais outros personagens interagem com a protagonista em cena? A gente tem a Aurora, que é a irmã dela, né? Tem esse Mário Cunha, que é um namorado importante da juventude dela, né? Para mostrar como Carmen era à frente do tempo dela. Carmen não seria nunca uma mulher que ficaria em casa, cuidando da casa, cuidando dos filhos, bordando. Ela sempre teve um temperamento diferente, sempre foi do mundo, assim, sempre foi artista e independente, né? Então essa parte do Mário serve para isso. Tem os pais dela, que são portugueses, assim, para mostrar essa origem dela. Tem um personagem que não é uma pessoa, mas que é importante, que é a Lapa, porque a Lapa é um lugar onde ela viveu na infância, isso determina muita coisa do jeito dela, porque ela xingava, né, falava palavrão, então ela tem aquela coisa da vida noturna da Lapa e da efervescência cultural da Lapa nela. Tem um narrador que é um pouco a consciência dela, o contador da história dela. Tem o empresário, tem o seu Josué, que foi importante, que levou ela para rádio e foi meio empresário dela, assim, vamos dizer, o primeiro empresário dela. E tem o que levou ela para os Estados Unidos. E tem o Bando da Lua, que é o bando de músicos maravilhosos que acompanharam Carmen, e Carmen levou para os Estados Unidos. E a gente até comentou que o musical ele será apresentado no formato de teatro de revista, né? Conta pra gente um pouco, né, sobre as técnicas que faz um teatro de revista. Olha, eu não sou conhecedora profunda de teatro de revista, mas tem uma relação direta com o público. Então, isso é uma coisa, sabe? Você não fica ali nos diálogos entre os personagens numa quarta parede. Você fala diretamente com o público. Os números são diretamente para o público. Tem espaço para um improviso, tem números de plateia. Então, tem coisas que acontecem só naquela noite, que é um pouco diferente nos outros espetáculos. E sempre muita, muita música e muito humor. E é isso, a gente passa por quadros da vida dela. A gente não conta a história com todos os detalhes, início, meio e fim de cada momento, entendeu? Ah, sim. E falando mais propriamente sobre a parte estética da obra, o que o público vai ver em termos de figurino e cenário? Tem uma coisa muito legal que a gente o cenário brinca com a coisa quando a TV ainda era preto e branco, né? Você tem os figurinos da segunda parte, quando ela já era essa Carmen Miranda, que ficou conhecida no mundo inteiro. Alguns são reprodução mesmo dos figurinos originais que a própria Carmen fazia. E vai ficando colorido aos poucos, sabe? Assim, é muito lindo. E agora, Laila, eu quero abrir o espaço, né, para que você convide o público para assistir ao musical e saber e aprender um pouco mais sobre essa peça, Carmen Miranda, a Grande Pequena Notável. Pois é, pessoal de BH, essa cidade que eu adoro, já estamos na cidade esperando vocês no CCBB de Belo Horizonte para ver a história dessa mulher maravilhosa, que se tornou um ícone, símbolo do tropicalismo, da brasilidade, que é Carmen Miranda. E o público que emociona muito, dá muita gargalhada, é uma delícia, esse espetáculo é uma grande festa. Bom, Laila, eu queria te agradecer, né, por abrir as portas para conversar um pouquinho com a gente, para poder contar um pouco, né, da sua preparação, de como que vai ser esse espetáculo, né, e eu tenho certeza que as pessoas, elas vão entrar neste mundo de Carmen Miranda, conhecê-la um pouco mais, e sem contar que vai ter muita música boa, né? Sim, é uma delícia, só música maravilhosa. Espero que o teatro fique cheio, que você seja muito bem recebida aqui em nossa cidade e a gente vai estar sempre aqui de portas abertas para poder conversar com você, tá bom? Tá bom, muito obrigada, querida. Tchau. Eu conversei com a atriz Laila Garrão, que apresenta em Belo Horizonte o musical Carmen, a Grande Pequena Notável. A montagem fica em cartaz até 13 de março no Centro Cultural Banco do Brasil. As sessões ocorrem de sexta a segunda-feira, sempre às 8 da noite. O ingresso custa R$30 a inteira e pode ser comprado na bilheteria do CCBB ou pelo link disponível em nosso site, alvoradafm.com.br.
aqui. Eu sou Marcela Calisto e este foi mais um Alvorada Cultural. Obrigado pela companhia e até a próxima.